Oi, bom dia pessoal. Hoje trarei a análise do livro Wade, que se trata de um romance de época escrito pela minha amiga Jaque Barbosa. O livro está disponibilizado no Wattpad, porém está pausado pelo simples fato de que ao, a Jaque planeja, tá, planeja, tá planejando ainda o livro, porque tem ainda, como ela mesma disse nos dias anteriores ao debate de ontem, que ontem é porque eu participo de um grupo, de um clube de leitura chamado Estante do Escritor, os membros do grupo leem livros de em 5 capítulos, e nós debatemos no sábado às 8 horas. E ontem nós debatemos o Wade. O que é o livro Wade? Necessariamente, o livro Wade, para mim como leitor, é um romance de época maravilhosamente fantástico, e tem uma escrita fluida e muito majestosa. Porém, a Jaque, ela escreve muito bem. Mas bem, ontem houve a reunião do debate sobre o Wade no, do Estante do Escritor no Google Meet. Nós, debat, nós, os membros do grupo, debatemos sobre ele. Mas o que é o livro Wade? Wade narra a história do capitão James Wade, um capitão pirata que quando o navio dele é atacado pelos soldados britânicos, a esposa dele acaba morrendo, e ela estava grávida. Aí corta para o primeiro capítulo no ano de 1719, onde é dito que o Império Britânico dominava vastas porções do mundo. Continentes inteiros se curvavam sob sua bandeira: Europa, África, América, Ásia e Oceania. Essa frase é dita pelo comandante Jackson, que é o personagem que é pai da protagonista, que é Elizabeth. E no primeiro capítulo, o comandante Jackson e a Elizabeth estavam indo ao encontro do noivo da Elizabeth, o Adam. Só que em meio a tudo isso, os piratas, comandados pelo Wade, acabam atacando o navio do comandante Jackson, e o Wade acaba levando Elizabeth para a Elizabeth com ele para o navio dele. Ele acaba sequestrando ela, como é de fato o que normalmente acontece em histórias de pirata. Mas o que eu estou dizendo é que tanto a escrita
da Jaque é exemplar e a história também. Na primeira vez que eu li a história, eu li do primeiro capítulo ao 5. E do 5 e do 1 ao 5 mostra o momento em que Elizabeth é sequestrada pelo Wade e é levada para o navio dele. E lá eles desenvolvem um relacionamento que acaba em, em uma acaba gerando frutos dessa união. Já no capítulo 6, Elizabeth está de volta na casa do comandante Jackson. Ela está muito abalada porque ela está grávida. Ela está grávida do Wade e ela se recusa a acreditar, ela se recusa a esquecer ele. Mas sua obrigação de filha diz o seguinte, que ela vai se casar com o Adam, e mas no dia do aí aí no capítulo 7, a a governanta da casa, Joana, tem uma conversa com a Elizabeth, que Joana nota que a Elizabeth não está bem. Então, no grande dia do casamento da Elizabeth com Adam, no momento em que o padre pergunta: Elizabeth Jones, você aceita Adam como seu legítimo esposo? Ela simplesmente não se recusa a falar e foge. Nisso, ela vai até o porque entre esse período, o James Wade, o capitão pirata, foi capturado pelo Império Britânico e estava no calabouço da mansão. Nesse meio tempo, a Elizabeth foi ver aonde estava o Wade. Ele estava em péssimas condições. E então ela foge do casamento dela, vai até o calabouço, salva o Wade e os dois têm uma os dois, o Wade e Elizabeth, tem um momento que de complexidade e eles fogem em alto mar. Porém, como eu disse que a Jaque só tinha escrito até o capítulo 8 e até então ela não tinha escrito mais capítulos. O livro só tem 8 capítulos e claramente que, por exemplo, todo mundo que já leu Wade desde a primeira vez até os anos posteriores querem ver a continuação. E como ontem foi o debate de Wade, o segundo debate dele em anos, o segundo debate que eu participei no caso, mas a minha análise em questão sobre o Wade é que é um romance de época muito bom, escrito de maneira muito boa e
E a leitura, a leitura até o capítulo 8 termina com um plot twist dos bons. E também, tudo que nós, os membros do estante do escritor, dizemos a Jaque na reunião de ontem, ela vai levar em consideração para finalizar a história e futuramente postar futuramente publicar na Amazon. Mas também isso em questão é isso. Mas particularmente a minha opinião sobre o Wade é que, agora falando do personagem Wade, o personagem James Wade é um capitão pirata que após que tem um desejo de vingança, porque quando a esposa e o filho dele morreram pelas mãos dos soldados britânicos, ele tem um desejo de vingança, de vingar a esposa e o filho. E ele arranja uma maneira de engravidar a Elizabeth como uma maneira de vingança, mas o momento em questão é que até o capítulo 8 o comandante Jackson e o Adam não sabem que a Elizabeth está grávida do Wade. Nessa questão, aí, né, quando eles souberem, eles vão surtar como dois condenados. Eu tô esperando a continuação, gente. E olha só. E quando a Jaque escrever a continuação, a gente vai. E eu e o pessoal do estante do escritor vamos ler e vamos com certeza surtar junto. Porque como eu falei, porque assim, o personagem Wade é muito maravilhoso e a Elizabeth também é muito maravilhosa também. Mas mesmo assim, mas na minha opinião particularmente, tanto o comandante Jackson quanto o Adam são dois idiotas. Porque, assim, o comandante Jackson quer que a Elizabeth tenha uma vida que ela não deseja ter. E o Adam se acha um bom samaritano. Mas bem, a minha análise de Wade é assim, necessariamente a minha análise de Wade eu não digo que é uma análise crítica, porque eu não sou crítico literário. Mas mesmo assim, eu amei por demais o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo capítulos de Wade. Bem, pessoal, agora eu vou. A minha análise termina aqui e em breve trarei mais análises de livros.